Olá, nosso grupo é formado por Isabelle, Giovana, Luana e o Mike, e hoje nós vamos demonstrar como realizamos o exame físico geral da forma correta, seguindo a sequência de etapas propostas. A primeira é consciência e comportamento, então avaliando o comportamento e consciência do Mike, a gente pode perceber que ele é um animal alerta, responsivo a nossos estímulos e comandos, com um comportamento compatível da espécie, demonstrando estar bem atento ao ambiente e às interações. O segundo é a postura, então avaliando a postura do Mike, a gente pode perceber que ele apresenta uma postura normal, que ele se locomove sem claudicação, consegue se levantar e deitar sem nenhuma dificuldade. A terceira é a condição corporal, então na avaliação da condição corporal nós observamos que ele perdeu a definição da cintura, indicando que ele está um pouco acima do peso ideal. Por isso nós atribuímos um score corporal de 8 em uma escala de 1 a 9 para o Mike. Apesar do Mike ter uma pelagem longa, a gente teve muito cuidado em relação a essa avaliação, porque a gente sabe que os pelos podem mascarar. Então, ele realmente perdeu a definição da cintura e tem um acúmulo de gordura abdominal, justificando esse score corporal número 8. A próxima etapa é a avaliação do score de massa muscular. E é necessário palpar algumas regiões anatômicas específicas, que é os ossos temporais, as escápulas, os processos espinhosos e transversos das vértebras lombares, os ossos pélvicos e a musculatura da coxa, o músculo quadríceps femoral. E nessa avaliação nós não identificamos perda muscular em nenhuma dessas regiões do Mike. Então nós atribuímos a ele um score de 3 em uma escala de 0 a 3, o que significa massa muscular preservada sem perda. A quarta etapa do nosso exame são os parâmetros vitais e nós iniciamos pela frequência respiratória, que ainda é uma das nossas dificuldades na prática. Por isso, nós optamos por contar os movimentos respiratórios durante 15 segundos e multiplicamos ele por 4. E nós chegamos à frequência de 108 movimentos por minuto. Além disso, também treinamos a auscultação dos pulmões e da traqueia para a gente aprimorar nossa prática. Esse valor mais elevado se justifica porque o Mike estava ofegante devido aos várias maneiras que fizemos com ele durante o exame. O próximo passo, dentro dos parâmetros vitais, é a frequência cardíaca, onde nós contamos batimentos cardíacos por 15 segundos e multiplicamos por 4. E nós temos um resultado de 92 batimentos por minuto, que está dentro da normalidade. Ainda mais pelo Mike ser um animal de porte grande, os batimentos deles vão ser menores do que animais de porte pequeno. A próxima etapa foi a pressão arterial sistólica e neles nós utilizamos o esfigmomanômetro, Doppler, manguito de tamanho adequado e o gel condutor. Nós posicionamos o manguito corretamente, aplicamos o gel sobre a artéria para garantir a melhor condução do som e utilizamos o Doppler para localizar o fluxo sanguíneo. Nós realizamos essa aferição 3 vezes para garantir a precisão do resultado e com ele obtivemos o valor de 120 milímetros de mercúrio, que é considerado dentro da normalidade para a espécie. A próxima etapa e última dos nossos parâmetros vitais é a temperatura corporal, que é feita uma aferição da temperatura de forma intrarretal com um termômetro e o valor obtido foi de 38,6, considerado um valor normal para essa espécie. A quinta etapa do nosso exame físico é a avaliação de pele, anexos e hidratação. Então, nós realizamos uma inspeção minuciosa e palpação de todo o corpo do Mike, sempre no sentido crânio-caudal. Essa etapa é fundamental porque ela reflete tanto o estado de saúde geral do animal quanto os cuidados oferecidos pelo tutor. E durante essa inspeção e essa palpação, nós buscamos identificar alterações como feridas, hemorragias, alopécias, sensibilidade dolorosa, prurido, exudação, alguma descamação, crostas, hiperpigmentação, hiperqueratose, edemas, neoformações, ectoparasitas, hérnias ou algum tipo de odor anormal. Essas alterações elas podem ser localizadas ou generalizadas, únicas ou múltiplas, simétricas ou assimétricas. O Mike ele é um animal que possui um histórico de dermatite atópica, porém no dia da nossa avaliação não foram encontradas nenhuma alteração relacionada a esse quadro. A pele estava íntegra, sem lesões, sem sinais de inflamação, prurido ou presença de ectoparasita. Além disso, os anexos como pelagem, coxins, unhas e condutos auditivos também estavam dentro da normalidade.
Durante essa etapa, nós também avaliamos o estado de hidratação do paciente utilizando o teste da pinça cutânea, no qual a pele deve retornar à sua posição normal em até 2 segundos em animais hidratados, demonstrando boa elasticidade. No caso do Mike, o retorno foi imediato, indicando a hidratação adequada. É importante ressaltar que em animais com sobrepeso, como é o caso do Mike, esse teste pode subestimar uma possível desidratação, já que o acúmulo de gordura subcutânea pode fazer com que a pele retorne mais rapidamente, mesmo que haja um grau leve de desidratação. Por isso, é sempre necessário correlacionar esse dado com outros parâmetros clínicos. Na sequência, nós realizamos a avaliação das mucosas, que é um parâmetro essencial para observarmos a perfusão periférica e a oxigenação do paciente. Então, nós avaliamos as mucosas oral, ocular e prepucial, observando cor e umidade. No Mike, as mucosas estavam normocoradas e com umidade dentro da normalidade, indicando boa oxigenação e hidratação. Em seguida, realizamos o tempo de preenchimento capilar, que consiste em pressionar a gengiva até que ela fique pálida e contar o tempo que leva para retornar à coloração normal. O TPC do Mike foi menos de 2 segundos, o que também indica boa perfusão periférica e função circulatória adequada. Indo para a avaliação dos linfonodos, que é uma etapa extremamente importante, porque ele vai auxiliar na identificação de processos inflamatórios, infecciosos ou neoplásicos. Ele é realizado sempre no sentido crânio-caudal e os linfonodos são classificados como palpáveis e examináveis. Durante a avaliação, nós seguimos a sequência de mandibulares, parotídeos, retrofaríngeos, pré-escapulares, axilares, inguinais e, por fim, os poplíteos. Nos cães, os linfonodos palpáveis são mandibulares, pré-escapulares e poplíteos. Já os linfonodos examináveis, ou seja, que só são palpáveis quando aumentados, são parotídeos, retrofaríngeos, axilares e inguinais. É importante a gente destacar que essa é uma etapa do exame no qual ainda temos dificuldade e precisamos continuar treinando bastante, principalmente para desenvolver sensibilidade tátil e percepção sobre os tamanhos, formatos e consistência dos linfonodos. Isso pode ter levado a algum grau de dificuldade ou até margem de erro na nossa avaliação. Mas, apesar disso, nós realizamos a palpação com o máximo de cuidado e atenção possível e, de acordo com a nossa avaliação, todos os linfonodos do Mike se apresentaram dentro da normalidade sem aumento de volume, dor, alteração de consistência ou temperatura. Indo para a nossa última etapa do nosso exame físico com o Mike, nós realizamos a palpação abdominal, que abrange 3 regiões: epigastro, mesogastro e hipogastro. Durante a palpação, o Mike demonstrou um leve desconforto na região mesogástrica, mas não foram identificadas alterações significativas. É uma sensibilidade leve que deve ser monitorado, mas não é um sinal preocupante no momento. Em cães com idade igual ou superior a 6 anos, seria realizada também a palpação de reto, ânus e próstata, mas como o Mike não possui essa idade, essa etapa não foi necessária. De forma geral, nós concluímos que o Mike é um animal saudável, alerta, com bom estado muscular, mas apresentando um leve sobrepeso, o que deve ser acompanhado para a manutenção da saúde e bem-estar. Essa foi a nossa avaliação física geral. Muito obrigada!